A todos. A gente está aqui cheio de, né? Tá bom assim, Walter? Eu não sabia que ia filmar não, sabe, gente? Aí, quer dizer, a Globo pega a gente assim de surpresa, né? Como diz minha netinha, não fiz um make, mas vai, né? O nosso tema é o trabalho com Jesus. E esse tema foi escolhido a partir daquele dia, há 15 dias atrás mais ou menos, em que por oportunidade do aniversário da casa, né, que a gente estava trazendo os trabalhos feitos na casa para que vocês conhecessem. E aí a gente trouxe o trabalho da terça-feira à tarde. E a partir daquele momento, lá no varandão e outros dias depois, muitas pessoas vieram nos procurar para oferecer os seus préstimos, né? E outras foram convidadas. Uma delas é essa aqui, né? E foram assim, o grupo cresceu de 15 dias para cá, né? E aí eu fiquei muito feliz, e todos nós, quem está aí, a coisa tomou um tamanho tão grande dentro da gente, que eu falei, gente, o tema vai ser esse, né? O trabalho com Jesus. Porque, lembrando bem o nosso irmão Gonzales, ele sempre fala para a gente isso. O trabalho não é nosso, o trabalho é de Jesus. Nós apenas somos tarefeiros. E somos tarefeiros de última hora. É bom lembrarmos isso, né? Então vamos ver, a partir desse momento, a partir dessa ideia que veio, o que é que a gente conseguiu trazer para a nossa reflexão na tarde de hoje. Olha, eu cheguei a comprar até uma canetinha, tá? Vamos ver lá, estou metida beça. Vamos lá, vamos ver se eu consigo usar isso. Opa, lá foi. Aqui está a mente e seus 3 andares. Quem é estudioso, né? Quem gosta de abrir aí os livros, Joana de Ângeles, para começar, né? Mas tantos outros vêm nos falar da mente humana. E é muito interessante que a gente aqui não sou psicóloga, não sou psiquiatra, nada disso. Apenas estudos que fizeram e me foram passados, ok? Então aqui é só um tiragostozinho para a gente ter ideia, para aqueles que não estão acostumados com o que vai ser dito aqui agora. Para quem não está acostumado, é até bom pegar alguém leiga, assim como eu, para passar, porque vai entender um pouquinho e aos pouquinhos vai crescendo, vai tendo, né, vontade de conhecer mais. Então aqui a gente vai ver a mente em seus 3 andares. É como se a mente fosse dividida em 3 aspectos. E muitos autores fazem uma analogia da mente com uma casa de 3 andares, né? Sendo que a parte baixa da... Opa! Olha aí, já comecei a fazer besteira, ó. A parte baixa da casa, eu queria apontar para vocês. Aqui, a parte baixa da casa, subconsciente, onde está o nosso passado. É onde nós armazenamos todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência, né? Tudo que já vivemos, né? Todo o nosso conhecimento, tudo está ali. Mas esse passado não é um passado de ontem apenas. Não é um passado de há 10 anos atrás apenas. Não é um passado de há 100 anos atrás apenas, 200 anos. É um passado de talvez milênios de anos atrás, né? E que fica armazenado em nós, que muitas vezes nós nos agarramos a ele tanto, que é difícil nos desfazermos
desse passado. Parece que ele fala mais alto do que o nosso próprio consciente, aqui no presente, onde está o nosso presente, onde temos aqui as oportunidades que são inumeráveis, infinitas, de novas atitudes, né? De renovação. São as oportunidades que a cada dia que amanhece, Deus nos dá de opções novas, né? De você chegar a olhar para o céu, da sua janela, do seu quarto, você acordou, olhou lá para fora, Senhor, eu estou aqui e eu quero acertar, me ajude. Então, nesse momento aqui da casa, eu vou acertar, tá, gente? É bom que a gente treine em casa, né? Para fazer bonito lá fora. Nesse momento aqui da casa, é onde estão as sensações e é onde nós cultivamos nossos sentimentos. Porque quando a gente estava aqui, a gente só cultivava um instinto. Era onde a gente brigava pela sobrevivência. O que falava mais alto era o eu. Era aquele momento em que eu agredia para ter a minha comida, por exemplo, né? Eu agredia o outro quando o outro não falava, por exemplo, a minha língua. Mas será que isso mudou? Será que a gente não está vivendo os dois momentos, pelo menos? Será que hoje a gente não está aqui agora, quando a gente, nem aqui eu consigo falar tão mansinho, mas tem gente que consegue falar mansinho, falar bonitinho na casa espírita, e lá fora ser tão agressivo? Então são dois momentos da mente humana que são utilizados numa mesma existência. E que nós precisamos ter em nós essa concepção, esse conhecimento. Quem sou eu? E eu sou aquela que reage no repente. Eu não sou aquela que entrou ali, bom, agora eu tenho que falar mansinho. Agora eu estou dentro da casa da fraternidade. Agora eu falo manso. Eu não sou essa. Eu sou essa que, esses dias, eu estava contando aqui. Uma de nossas, ela está aí, a Ângela. A Ângela está aí. Uma das nossas amigas de terça-feira. Ela chegou para mim e falou assim, ela veio com o carrinho dela, né? E ela falou assim para mim, Rita, onde é que eu posso colocar esse carrinho aqui? Carrinho desses de supermercado, né? De fazer comprinha. Eu, pode botar em qualquer lugar. Ela, não precisa brigar não, né? Eu falei, não estou brigando não, é a maneira minha de falar, né? Que até em casa mesmo eu tenho problema com isso, de falar assim, desse jeito. Então não vai ser aqui dentro que eu vou conseguir falar tão manso, porque é no repente que você se conhece. Então, eu vivo tanto lá no consciente, eu não vou usar isso aqui não, um dia eu melhoro. Tanto lá no consciente quanto no subconsciente, apenas numa tarde. Que quando ela me chamou, não tem ninguém brigando não, eu baixei. Aí eu baixei. Aí eu falei, não, calma aí, Rita, né? Desacelera, porque foi justamente na entrada, né? E ela chegando, e onde é que eu boto? Boto em qualquer lugar. E aí eu cheia de bolsa, cheia de... E ela ficou assim. Então, são momentos da vida da gente que muitas vezes a gente estraga, porque a gente esquece do vigiar, né? E a gente vigia muito o outro, mas esquece de si mesmo. E a gente está a caminho de lá, olha, do superconsciente, do terceiro nível da casa mental. É lá que devemos chegar. É lá que está a intuição, é que está o verdadeiro amor. Nós precisamos viver este amor. Nós precisamos deixar falar alta a nossa intuição, que ainda não conseguimos, é no futuro. Está muito longe ainda de nós, se nós ainda estamos presos no subconsciente. Ainda está muito longe,
mas nós precisamos arregaçar as mangas. Agorinha mesmo na prece, Edna estava falando, precisamos acelerar os passos. Não podemos ficar mais nessa de desencarna, encarna na mesma dimensão vibracional e não sair disso. Né? Então, olha ali o que diz o Espírito Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, eu só peguei um trechinho. O homem, em seu começo, lá no começo, só instinto possuía. Mais próximo ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Se nós no início, o que falava mais alto era o instinto, e nós ainda estamos mais próximos do início do que da meta, isso quer dizer que o que fala mais alto para nós ainda é um instinto. Ainda é aquele lado animal nosso. Para avançar, a criatura necessita dominar seus instintos em proveito dos seus sentimentos, em proveito de si próprio. Dominar os seus instintos. Ouvir mais a intuição, porque, embora não estejamos lá no terceiro andar da casa mental, nós temos intuições. Esses dias mesmo, Pautília, né? Lá na sua casa, na nossa reunião, que Marília foi, né? Ela, uma amiga nossa, aí eu ia trazer uma revista assim, mas resolvi não trazer. E era o assunto da palestra de hoje, que poderia ter me ajudado, né? E ela, Rita, veio a ideia de trazer, por que eu não trouxe? Não ouviu a intuição. Não ouviu a intuição. Falou mais o quê? O instinto, né? Não, estou com pressa, deixa eu ir embora. E largou a revista, né? Então vamos lá. Vamos ver se eu consigo, gente. Voltei. Vamos lá. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe. E quem procura, acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Jesus, nesse momento, ele está nos propondo ação, não é isso? Arregaçar as mangas. Vamos pedir. Mas Deus, eu pensava assim, Deus sabe tudo que eu preciso, por que eu vou pedir? Não vou pedir a Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas não é bem assim. Isso é orgulho, né? Isso é orgulho, é não querer de repente ajoelhar e pedir a Deus, sim. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Pai. Qual é o Pai em que quando o filho vem pedir, ele nega algo ao filho, podendo satisfazer a vontade do filho? Mas o filho precisa pedir, precisa baixar um pouquinho a bola dele, né? Ter um pouquinho mais de humildade. Então Jesus nos ensina isso, o pedir, né? Trabalhar a sua humildade, baixar um pouquinho, buscar e achareis. Se a gente não buscar, gente, a nossa biblioteca está ali. Eu tenho um livro que nós abrimos ali, um livro de solicitação de empréstimo. Tem uns 5 anos esse livro lá, eu não consigo fechar o livro. Porque os empréstimos são muito poucos. E nós temos títulos maravilhosos lá dentro. E as pessoas não têm o hábito de ler. E é muito importante. É muito importante, porque falar nisso eu não marquei hora. Nesse pedacinho de tempo que temos aqui, de palestra, nós só recebemos uma coisinha toba, um pinguinho. Nesse trabalho com Jesus, vocês podem ir buscar na biblioteca, tem muitos e muitos livros.
que venha esclarecer para nós o que é esse trabalho com Jesus, que aqui em 40, 45 minutos não dá para a gente refletir melhor, né? Então vamos buscar, vamos conhecer, vamos ler mais, vamos ler para os nossos netos, para os nossos filhos, né? E bater a porta, porque quando a porta está fechada para ela se abrir, é preciso que alguém que esteja dentro dela saiba que tem alguém querendo entrar. E se eu não bater, quem é que vai saber que eu quero entrar? Não é assim? Então é preciso bater para que a porta se abra para mim. E essa porta é a porta do Evangelho. É a porta do querer avançar. Eu quero ultrapassar essa porta. Essa porta é o meu orgulho. Eu preciso ultrapassar o orgulho. Que porta eu tenho que identificar? Que porta é essa que me impede de ultrapassar? Aonde eu estou errando mais? O que é que eu preciso melhorar para mim? Bata, peça ajuda a Jesus, que Ele vai ajudar. E falando no trabalho com Jesus, questão 674 de O Livro dos Espíritos, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Pergunta Kardec aos espíritos. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Quanto mais se trabalha, quanto mais se junta bens materiais, mais eu tenho que trabalhar, mais eu tenho que juntar bens materiais. Nunca eu tenho tempo para trabalhar no bem coletivo. É sempre eu. Aí que a gente volta lá na casinha, lá na casa mental, que a gente vê que a gente ainda está lá, na base da casa. Ainda o egoísmo, ainda o querer para mim, para meus filhos, meu marido, para meus amigos, meus irmãos, para os meus, né? Casa cheia, casa espírita cheia, eu quero a minha casa cheia, eu quero que a minha casa esteja bonita, eu quero que os trabalhos da minha casa sejam bons. Não é assim? Tudo que é meu tem que ser melhor do que do outro. Então a gente trabalha em prol de sermos melhores do que o outro. Mas aí o nosso trabalho não tem qualidade, né? Como tem lá, né, que Paulo diz, né? Sem amor eu posso falar a língua dos anjos, mas sem amor nada tem valor, né? Questão 678. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalho? Olha lá. Em mundos mais evoluídos que o nosso, ainda há necessidade de trabalho? Olha o que os espíritos respondem. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, se eu moro ali, Parque Santo Amaro, para eu chegar aqui, eu posso pegar, vou esperar toda a vida, um ônibusinho, né? Para me deixar vir direto, se eu vou gastar uma passagem. Para eu gastar uma passagem. Aí eu vou trabalhar para ter uma passagem. Para vir direto, parar ali na 28 de março. Né? Mas se eu quero parar aqui na esquina, eu vou deixar o meu ônibusinho no caminho, vou pegar um outro que vai me deixar aqui na esquina. Não sei fazer a direção, sou ruim de direção. Vai me deixar aqui na esquina, eu vou gastar mais. Então eu vou precisar trabalhar mais. Né? Assim, isso é uma pequena comparação. Quanto mais eu preciso, mais eu tenho que trabalhar. E quanto mais eu preciso da matéria, mais o meu trabalho é material, mais rude, né? mais apegado às coisas físicas, mais pesado. Quanto menos, a Lídia está dizendo, né? Quanto menos materiais são estas, as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inútil
inativo. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Quem imagina que depois que morrer, vai ficar deitado em berço esplêndido, tranquilinho, dormindo, sonhando com os anjinhos nas nuvens? Nananina, não. É muito trabalho, né? Deus trabalha, Jesus disse, né, que o Pai trabalha, até hoje eu também trabalho, né? Tem muito trabalho a ser realizado, muito trabalho a ser realizado. E ninguém ia gostar de ficar ocioso. Eu tenho certeza que se a gente ficar aqui muito tempo na palestra, a gente já fica doido para ir embora. Por quê? Porque está parado. Agora, se quem está falando aqui chama um, chama outro para fazer alguma coisa, a coisa fica melhor, fica mais gostoso, mas nem sempre dá para fazer isso, né? Então, muito tempo parado não fica legal. A gente precisa do trabalho. Trabalho é lei da natureza e é uma das leis morais. E se é lei da natureza, é criada por Deus. Não é criada pelo homem. Aí que está. Nós trabalhamos, não é porque nós gostamos de trabalhar, não. É porque faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados com o dom do trabalho. E quem não gosta de trabalhar, está contra a lei, né? Aí vai ter que se ver com a própria lei. Vou ver se é aqui. Esse trechinho aqui foi tirado do livro Os Mensageiros. Nós estamos estudando Os Mensageiros, nós estamos estudando lá no nosso grupo da mediunidade. E André Luiz tem um certo ponto lá da vida dele na espiritualidade, em que ele pede trabalho. E várias vezes ele pede. Numa dessas, ele pediu um certo trabalho e foi dado a ele, oferecido a ele trabalhar no Ministério das Comunicações, no Ministério da Comunicação. E foi dito a ele, você já faz jus ao trabalho, porque você já juntou muitas horas trabalhadas. Então você faz jus à escolha do trabalho. Então aí foi levado lá no Ministério da Comunicação e foi apresentado então ao coordenador do trabalho. Pois bem, o interessante que eu gostei dessa aí é que ele chegou pronto, né, para ser apresentado ao coordenador do trabalho, o Aniceto. Só que Aniceto foi muito simpático, né, recebeu o André Luiz muito bem. Mas o que é que ele fez? Chamou André Luiz, sentou com ele, olha aqui, a coisa aqui é desse jeito. Não pensa que vai chegando e eu quero trabalhar. É igual chegar aqui e pedir a Adélia, eu quero trabalhar. A Adélia tem que ver se a pessoa, né, em que tipo de trabalho ela vai se adequar. Foi o que foi feito ali. O Aniceto chamou o André e falou o seguinte para ele. Nosso serviço é variado e rigoroso. Não é um serviço que você vem cá trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser. Hoje tá bom para mim, eu vou, não tá fazendo frio nem calor. Hoje tá legal. Hoje tá chovendo, não vou não. Variado e rigoroso. É para ele chegar e pegar o que tiver que fazer. Não é chegar lá, não, eu vim aqui para trabalhar só varrendo o chão. Então eu só vou varrer o chão. É pegar o que tivesse que fazer. O departamento de trabalho afeta a nossa responsabilidade, diz Aniceto. Aceita somente, olhem lá, os cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Olha lá. É você achar no ato de servir felicidade. Não é?
Não é apenas ir lá e servir. E quando aqui na frente for falar do trabalho, nós vamos ver isso lá na frente. For falar do trabalho, aí cita um nome, não citou o meu. Eu estou querendo aparecer no trabalho ou estou querendo ter a felicidade de servir? O que é que eu quero no trabalho? Né? Então, o trabalho ali é para aqueles que aceitam, olha só, a descoberta da felicidade de servir. Comprometemo-nos mutuamente a calar toda espécie de quê? De reclamação. Então, o dia que chegar aqui, que não estiver funcionando o ar, pô, hoje eu não vou dar passe não, porque hoje está calor, né? Esquenta muito, hoje eu não vou dar passe. Né? Ou então chegou aqui, não dá para eu assistir palestrante nenhum hoje não, vou embora, porque hoje não tem ar na Casa da Fraternidade. O ventilador de lá não dá conta. Porque, gente, até em sentar aí, vocês estão pensando que vocês estão aí sentados apenas ouvindo? Não. Tem muita gente aí, tem certeza, que a energia está sendo utilizada para ajudar alguém. Tem muita gente aí. Então, cuidado com o pensamento. Cuidado com a alimentação antes de vir para aqui. Vamos ter responsabilidade com as tarefas da casa, mesmo que você não esteja engajada em algum setor. Estando aí sentado, com certeza você pode colaborar de alguma forma. Então aqui, sem queixume. Olha lá, ninguém exige expressão, lá no trabalho deles, ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas. E todos respondem por qualquer erro cometido. Ninguém fica ali, olha, fala meu nome, quando falar lá do trabalho, fala meu nome. Não é igual na nossa seleção, né? Nos times aqui. A nossa seleção está lá jogando, se fez gol, se o time ganhou, nossa, Neymar, olha como é que Neymar jogou. Neymar é um gênio, o cara joga muito, caramba! Neymar. O restante do time não fez nada, só Neymar. Mas se o time perde, quem é que roda? Quem? O técnico. É o técnico. Não é assim? Por que que o time todo não está junto na vitória e na derrota? O time, é um grupo, né? Quando se refere ao time, é Flamengo, é Botafogo, Fluminense, não se refere a fulano, ciclano, beltrano, não. Então, se falando de time, se está dando certo, é o time. Se está dando errado, é o time também. Então, quando falarem da nossa casa, nós, somos todos nós, tarefeiros, frequentadores, achamos-nos aqui num vai dar Irmão Gonzalez diz isso. Lá não existe doutor, título de doutor. Ele não gosta. E nós já paramos com isso. No início a gente chamava doutor Gonzalez, né? Hoje é irmão Gonzalez. A gente já fala, né? Lá não tem diploma, não tem título. Tem conhecimento.
bem divino. Consideramos que toda possibilidade esquecer. Questão 679. Achar-se-á isento, olha essa aí é boa, hein? Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que lhe assegurarem a existência. Então eu nasci numa família bem abastada, recebi uma boa herança, não preciso me vestir para me manter na vida física, trabalhar. E aí acabou? Não faço mais nada? Olha lá. Você não precisa trabalhar na vida material. Ser pobre do que ser rico. Se você parar para pensar, mas se você tem muito, você fica assim, não vou dar não, né? Uma questão que você não pode guardar só para você. E aí? E você está apegado, você está lá no setor básico da casa mental, porque é lá que nós estamos ainda, né? E aí você faz o quê? Gente, é muito mais fácil ser pobre. Muito mais fácil. Diante da lei divina. Né? Diante da lei divina. Então, olha lá. Para o trabalho material, você não precisa fazer nada, não. Porém, você precisa tornar-se útil, conforme aos meios que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros. Você precisa utilizar o que você tem para você investir na educação daquele que não pode pagar a escola para o filho, né? Na alimentação daquele que está com dificuldade. Tanta gente com dificuldade de receber seu pagamento aí, está sem pagamento. Gente, é um absurdo. Na mesma família, um irmão está bem pra caramba materialmente, o outro, professor, coitado, sem receber. Um não visita o outro. Um não quer saber o que o outro está passando. Eu não estou falando besteira, isso está acontecendo por aí. Não é? Está acontecendo por aí. Então, é isso que está falando ali. Não precisa trabalhar para se manter materialmente, mas precisa fazer do seu bem material algo útil para a coletividade, para o outro. Né? Nós temos responsabilidade individual e coletiva. Senão nós não vamos subir para o terceiro nível, não. Para ir para o segundo está difícil, que a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Olha lá, olha. Disse-lhes Jesus, eu acho que eu pulei. Olha lá. Porque em 6 dias, olha lá, primeira pergunta, olha. Que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Essa perguntinha aqui eu trouxe porque a gente tem ouvido o irmão Gonzales, não sei se é aqui da casa ou na outra casa, não importa. Mas o nosso irmão Gonzales tem nos alertado de que, muitas vezes, nós estamos aqui na Casa Espírita, trabalhamos dentro da Casa Espírita, falamos do Evangelho dentro da Casa Espírita, mas com os nossos funcionários na nossa casa, até a água é negada. Né? Tem que se alimentar, que comer depois que os patrões comeram. A frutinha que está lá, o sujeito passa, mas não pode, coitado, às vezes está lá precisando, está suando, limpando a casa, está suando, precisa repor uma bananinha, né? Come uma bananinha, fulano.
Primeira coisa, chegou à sua casa, a pessoa que foi para sua casa fazer o serviço que é seu. Primeira coisa, chegou à sua casa de manhã, fulaninho, você já tomou café? Ah, então toma de novo. Às vezes não tomou, disse que tomou, mas não tomou. Ah, toma de novo, vem cá, eu estava te esperando. Eu estava te esperando, às vezes eu já tomei. Mas para mim nunca é sacrifício tomar café de novo. Eu tomo de novo. Vem cá, eu estou te esperando, eu estava te esperando. Vem, vamos tomar café comigo. E aí eu tomo café com ela, né? Meu almoço ficou pronto. Vem. Aí ela, não, deixa eu terminar. Vamos juntinho aqui. Que não é igual aquele personagem, pulou da boca, né? Então essa questão veio porque o irmão Gonzales tem falado sobre isso aqui. Cuidado com aqueles que fazem o trabalho em né? É Jesus ali trabalhando por nós, no nosso lugar. Vamos ver como é que a gente está tratando esses nossos irmãos que vão nos nossos lares trabalhar para o nosso lugar. Então diz lá, que se deve pensar, né, dos que abusam do seu poder ali, né? Isso é uma das piores ações. O abuso de poder é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E está lá, desde Êxodo, desde lá Moisés, olha lá, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e tudo que neles há, e ao 7º dia, essa perguntinha aqui eu trouxe, porque a gente tem ouvido o irmão Gonzales, não sei se é aqui da casa ou na outra casa, não importa, mas o nosso irmão Gonzales tem nos alertado de que, muitas vezes, nós estamos aqui na Casa Espírita, trabalhamos dentro da Casa Espírita, falamos do Evangelho dentro da Casa Espírita, mas com os nossos funcionários na nossa casa, até a água é negada, né? Tem que se alimentar, que comer depois que os patrões comeram. A frutinha que está lá, o sujeito passa, mas não pode, coitado, às vezes está lá precisando, está suando, limpando a casa, está suando, precisa repor uma bananinha, né? Come uma bananinha, fulano. Primeira coisa, chegou à sua casa, a pessoa que foi para sua casa fazer o serviço que é seu. Primeira coisa, chegou à sua casa de manhã, fulaninho, você já tomou café? Ah, então toma de novo. Às vezes não tomou, disse que tomou, mas não tomou. Ah, toma de novo, vem cá, eu estava te esperando. Eu estava te esperando, às vezes eu já tomei. Mas para mim nunca é sacrifício tomar café de novo. Eu tomo de novo. Vem cá, eu estou te esperando, eu estava te esperando. Vem, vamos tomar café comigo. E aí eu tomo café com ela, né? Meu almoço ficou pronto. Vem. Aí ela, não, deixa eu terminar. Vamos juntinho aqui. Que não é igual aquele personagem, pulou da boca, né? Então essa questão veio porque o irmão Gonzales tem falado sobre isso aqui. Cuidado com aqueles que fazem o trabalho em né? É Jesus ali trabalhando por nós, no nosso lugar. Vamos ver como é que a gente está tratando esses nossos irmãos que vão nos nossos lares trabalhar para o nosso lugar. Então diz lá, que se deve pensar, né, dos que abusam do seu poder ali, né? Isso é uma das piores ações. O abuso de poder é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar
é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E está lá, desde Êxodo, desde lá Moisés, olha lá, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Ué, mas nós estamos aqui. Respeito que Jesus falava que o Pai continua trabalhando, né? Não tem. E a hora passa e você continua lá, né? Igual a Marta, né? Marta e Maria. Quem é que estava lá cuidando da casa? Era Marta, né? E Maria ouvindo a Jesus. Quem é que fez a melhor escolha, né? Vamos nós, olha a hora. Ah lá, disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Lá em Êxodo, mandou parar o sábado, mas aqui Jesus diz que Deus continua trabalhando. É o que Conceição falou, é o trabalho do amor. E aqui, nosso querido Felipe Webb, no livro Visões do Apocalipse, olha o que ele diz. A compreensão de que somente através da fé se chega ao Pai é equivocada. Muitos irmãos nossos evangélicos acreditam que só em ler a palavra, só em ter fé que aquilo é verdade, já basta para conquistar o céu. Mas ninguém consegue as coisas do céu sem trabalho, sem ação. Não é assim? Então é isso que o Dr. Felipe está falando. O trabalho, a obra em favor dos necessitados e a preocupação com os semelhantes ajudam a encurtar o caminho que leva à unidade com o Criador. Somos todos um. Mas enquanto vivemos isoladamente, ainda lá na base da casa mental, viveremos separadamente. E aí continuaremos nessa roda de vir, encarna, desencarna, que nós estamos assim há milênios. Não conseguimos sair dessa roda. A inteligência cósmica está sempre vigilante. Dr. Felipe falando, na batalha decisiva da vida, a fagulha da união é a fé consciente. Não é aquela fé de vaquinha de presépio que fica assim ali, não. Ó. Tudo que pastor palestrante falou, tudo que o padre falou, sem a objetivando a verdadeira comunhão universal. Olha lá, encarna, desencarna, viagens periódicas. Então as nossas encarnações poderiam, as nossas dores,
com tanta agressão, com tanta agressividade, com tanta violência, se trabalhássemos mais o amor, se buscássemos mais o trabalho com Jesus. E ele deu tanto exemplo, né? Dr. Felipe. No livro Evolução e Evangelho. O Evangelho poderá, sem dúvida, hora no subconsciente, uma hora você fala tranquilo, outra hora o futuro acossa, ansioso por vir à luz. Acenda a vossa luz. É o futuro. Acenda a vossa luz. Foi o que Jesus está aí esperando há mais de 2000 anos, que nós possamos acender a nossa luz. Passado e futuro se encontram na luta presente, como dois inimigos irreconciliáveis que disputam o campo. Somos nós, o nosso coração, a nossa mente. E o homem atual tem de viver no meio desse pavoroso contraste. E hoje, na época em que estamos agora, né? Final dos tempos, esse contraste fala muito mais alto. E nós podemos perceber em nós mesmos. Hoje, antigamente a gente via muito o outro. Olha o que fulano fez, olha só. Hoje nós podemos perceber em nós mesmos essa guerra do homem velho com aquele que quer assumir a sua nova identidade. Com a luz que está querendo vir à tona, surgir, né? Com a sombra que está teimando em tomar conta de nós. Mas, doutor Felipe, hoje estamos mergulhados, e se vocês veem, ele concorda plenamente com o que diz Pietro Baldi. Hoje estamos mergulhados ainda nas velhas incertezas de passados desequilibrantes. Amanhã, a alma ganhará um sistema condicionado por uma purificação ordenada e entendida na reciprocidade de valores mais nobres. A mesma ideia, Pietro Baldi e Dr. Felipe, a mesma ideia. Os grandes, esses espíritos que vieram para que a gente pudesse, sabe, dar um boom em nós, eles vêm porque com a mesma filosofia, porque a fonte é uma, é divina, a fonte é Deus. Então não há discordância entre um e outros, não há discordância. O que há é má vontade nossa, de entendimento. Para terminar, mais uma fala de Dr. Felipe. Cada trabalhador à procura de ceitil e não é material. Eu falei, ceitil, meu filho, vamos dizer que é... Falando para ele, sentar, você, mas tão pouquinho, mãe. Eu falei, cada trabalhador à procura de ceitil espiritual. Só que eu falei com ele, mas esse é espiritual, né? É muito. Prepara-se para a tarefa digna
para o cumprimento da promessa feita ao Pai Celestial. Quem fez a promessa fomos nós, de vivermos o Evangelho. Não foi o Pai que nos prometeu nada, não. Fomos nós que prometemos a Ele, de vivermos, de vir. Fomos nós que pedimos essa chance. Quando o filho vem, eu não pedi para nascer, quem disse? Pediu e ajoelhou. E nós também, né? O talento será multiplicado em grandes proporções. Olha lá, cada ceitil será multiplicado em grandes proporções. Quando o trabalhador conscientizado de sua seus irmãos enterrado, será o talento do operário que não valoriza, que não alcança o Hélio Tino, né, que eu fiz esse trabalho aí, preparei, né, a gente fala eu, mas a gente sabe que não é a gente sozinho. Pensando muito nela, porque ela é um exemplo muito grande, né, da construção. Estarmos aqui com o Dr. Felipe e os trabalhadores da época, mas o exemplo, quando enterrou a sua filha, enterrou Sônia Matilde, o retratinho dela está ali na porta da obra do berço. E ela faleceu no dia do sepultamento da Sônia Matilde. Ela sepultou o corpo da filha e veio trabalhar. Nem era aqui ainda, né? Mas ela sepultou o corpo da filha, arregaçou as mangas e foi para o trabalho com Jesus. Então, que esse exemplo, né, fale bem alto para todos nós, que a gente não desanime não, gente. Tem muita gente precisando de nós. E nós precisando de muita gente. Que a paz de Jesus nos ilumine, nos envolva.